Tem uns batons aqui, ó. Eu ia ver a cor. Meus irmãos, eu falei para ele, não precisa apresentar que eu não gosto. Mas glória a Deus. Aleluia. Queria que chamasse o pessoal que está lá fora para sentar. Eu sei que você está cansado. Nós estamos aqui nessas 40 horas desde ontem. Mas acredite, Deus ainda tem mais. Na verdade, Deus é uma fonte inesgotável de poder, de vida, de unção. Amém? Você está ouvindo bastante aí sobre o fim dos tempos, sobre o reino, a volta de Jesus. E eu lembrei de um livro que eu li. Se você tem muita curiosidade com relação a esse assunto, tem um livro do pastor Aloísio que chama 21 Dias no Tempo do Fim. Vale muito a pena você ler. A maneira como ele aborda cada capítulo e a revelação que ele traz do fim dos tempos é poderosa, muito melhor, na minha opinião, do que o Apocalipse sem mistério, também do pastor Aloísio. Então, eu queria desafiar você a ler esse livro, esses 21 dias, que você vai ser poderosamente marcado. Amém? Irmãos, eu estou com a renite atacada, com dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta. Então, nós vamos inverter. Quero que você levante, ore por mim aí, para que Deus fale comigo, para que Deus me use, né, para que aqui o Senhor libere cura. Então, enquanto eu oro aí, você ora aí, no seu lugar, que eu creio que Deus vai renovar as minhas forças. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, nós oramos. Senhor, eu oro para que o poder do Senhor seja liberado sobre a minha vida. Na cruz, o Senhor me deu a saúde perfeita. Por isso, nenhuma enfermidade vai permanecer sobre mim. Eu declaro curada agora na autoridade do nome de Jesus. Libera sobre a minha vida. Libera um rio poderoso, uma fonte de águas vivas que fluirão. E os meus irmãos serão poderosamente marcados em nome de Jesus. Amém, irmãos. Quase que eu pedi para o meu marido ministrar a palavra. Mas Deus é bom. O que Aqui, ó. E o tema da minha palavra, de agora à noite, eu quero falar para você também que não fui eu que escolhi o tema. Eu vi lá na minha escala. Então, se você sair daqui nocauteado, não fui eu. Ok? Me deram esse tema. Os pastores são minha testemunha, está lá no grupo. Eu quero falar, você é como Abraão ou como Ló? Amém? Nós estamos pregando, ministrando nesse jejum sobre o reino e a volta. E eu sempre faço uma oração ao Senhor e digo, Senhor, quando o Senhor voltar, que eu seja encontrada pronta. Que eu seja encontrada sem rúgula, sem mácula diante do Senhor, para que o Senhor possa me levar e eu possa desfrutar do reino com o Senhor. Eu faço sempre essa oração. E lendo essa palavra, eu falei, Deus, eu quero ser como Abraão. Eu preciso estar pronta. Eu preciso estar encontrada como Abraão. Porque eu estou ministrando aqui para crente, para os irmãos, membros da igreja. Se você está aqui é porque você ama o Senhor Jesus, você quer ser cheio da palavra de Deus, mas acredite, existe muito crente que não está na posição de vencedor. E o primeiro capítulo lá do livro do pastor Aloísio, eu não vou me lembrar agora a quantidade, mas ele menciona o número. Pastor Christian, se você souber, nosso seminarista, se você souber, você me fala. O número de pessoas que serão arrebatadas, estarão no reino com o Senhor. Eu não sei a quantidade agora, mas lá ele menciona. E quem vai ser essas pessoas? Não é aquele que simplesmente confessou Jesus e reconhece Jesus como Senhor e seu Salvador, mas serão os vencedores. Aqueles que cumprem o propósito de Deus aqui na terra. Porque você não foi chamado para nada
além do que o cumprimento desse propósito. Amém? E a partir do capítulo 13 de Gênesis, nós encontramos a história de 2 homens, Abraão e Ló. Esses 2 homens, eles apontam para 2 estilos de vida. E que a minha Bíblia toda é mencionada, durante toda essa história na Bíblia, é mencionada como o homem carnal e o homem espiritual. O crente vencedor e o crente derrotado. Mas aí você pode falar, pastora, mas todos os crentes não são vencedores? Não. Na verdade, vencedores é aqueles que entenderam o propósito de Deus aqui na terra. Não adianta você vencer em algo que o Senhor não tem para a sua vida. Isso é derrota. Quando você vence em algo que não é de Cristo, deixa de ser uma vitória e se torna uma derrota na sua vida. Olha que contraditório, porque as coisas do Senhor são espirituais. E se você olhar, tanto Abraão como Ló, eles eram homens de Deus. Mas as suas vidas são grandes sinais proféticos para os nossos dias. Muitos crentes vivem uma vida sem compromisso com o reino de Deus. E mesmo assim, acham que são vencedores. As pessoas têm uma mentalidade completamente errada do que é ser vencedor. Elas acham que porque elas converteram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, foram batizados, frequentam uma célula no que diz respeito à estrutura da nossa igreja, vão no discipulado, participam do culto, são vencedores, ganhei meia dúzia de pessoas para Jesus, ok, está tudo certo. Mas não é. Os vencedores são aqueles que entenderam, repetindo novamente, o propósito. E para você entender o propósito, primeiro você precisa ter revelação de que Deus tem um propósito para você. Porque a gente vê muito crente que não entendeu o propósito. Então leva uma vida de um dia após o outro, fazendo apenas o que acha que deve ser feito. Às vezes o Senhor fala algo para você, você não obedece porque você nem discerniu o que é a voz de Deus. Às vezes seu líder dá uma direção, você não segue porque você acha que ele é um homem, você não entendeu que Deus colocou ele na sua vida. E aí você acha que você tem se colocado numa posição de vencedor. O fato de sermos salvos nos faz legalmente vencedores. Essa é a mentalidade de muitas pessoas. Eu fui salvo e eu sou, por conta que eu fui salvo, eu sou legalmente vencedor. Mas se você olhar tanto Abraão como Ló, eles são chamados na Bíblia de justos. Ambos são crentes. Ambos amam o Senhor Jesus. Mas se você for olhar o estilo de vida deles, um estilo é completamente diferente do outro. E olha o que fala a palavra de Deus lá em 2 Pedro 2, 7 e 8. Se puder projetar aí. Olha o que a palavra diz de Ló. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. A Bíblia diz o quê? Que ele é um homem bom, que ele é justo diante do Senhor, que ele ficava mal em ver o que o povo daquela cidade que ele estava vivendo fazia. Aí eu te pergunto, ele ficava mal porque ele estava ali em Sodoma, vindo toda aquela destruição, mas ele permanecia ali. Eu não sei se você se coloca às vezes na posição como Ló, você é bom, você é crente, mas você vai numa festa e você permanece ali porque não tem nada. Porque apenas você está salvo, você é justo diante do Senhor e aquele ambiente não precisa te incomodar. Porque você usa da mentalidade que eu sou livre. Mas o vencedor de verdade, ele não é livre dessa forma que você imagina. O Espírito constrange, o Espírito o leva a entender onde ele deve estar. E aí você vê que a própria palavra diz que Ló era um homem bom. O Senhor não quer a sua bondade, o Senhor quer a sua transformação. Ele quer a sua vida transformada, lavada pelo sangue de Jesus. Ele quer que você cumpra o propósito dele. Ser bom é o mínimo que o Senhor espera de você. Ter caráter é o mínimo que o Senhor espera de você.
Entende? Ambos foram justificados pela fé. Mas um crente justificado pela fé ainda pode viver como derrotado. Você vai entender mais adiante da história. Ló era justificado pela fé, mas ele tinha uma vida derrotada. Porque ele não queria estar no centro da vontade de Deus. Ele queria estar no centro da sua vontade. E o Senhor, quando Ele olha para você, e quando Ele anseia por você, e quando Ele te chama, Ele não quer que uma unha fique para trás. Ele quer você por inteiro. Não tem como você se colocar numa posição de vencedor, se o que permanece na sua vida, o que prevalece na sua vida, são algumas vontades. Eu tive vontade de não estar aqui agora à noite. E eu teria um motivo lícito para não estar. Eu estou ruim de verdade. Mas a minha vontade não é a vontade do Senhor, porque o Senhor me chamou para estar aqui hoje e ministrar essa palavra para você. Então, muitas vezes você é crente, você serve o Senhor, mas quando o Senhor espera algo de você, você se coloca numa posição errada, e aí você se torna alguém derrotado. O diabo venceu na sua vida. E eu quero realçar 7 pontos. Fazer um paralelo de 7 pontos da vida de Abraão e Ló. E eu quero que você comece a perceber em quais desses pontos você se encaixa. Sabe, queridos, o pior erro do crente, às vezes um crente velho, é não ter a humildade de reconhecer quem ele é. Porque ele quer viver uma falsa espiritualidade, porque ele quer viver uma vida mediana, porque ele está preocupado com o que as pessoas vão pensar dele, ele deixa de reconhecer quem ele é e ele deixa de ser transformado. E por isso ele permanece tendo dia após dia uma vida de derrotado, porque a primeira coisa que o Senhor espera de você é humildade para reconhecer a área em que você precisa ser transformado. A área em que você precisa ser mudado. A área em que Deus quer trabalhar na sua vida. O pastor Elner estava ministrando. Posso falar, né? Do apelo? E a pastora Simone veio no apelo. E Deus falou ao meu coração. Mas eu achei tão lindo. Tão íntegro. Tão de Deus. Ela poderia pensar assim, eu não vou no apelo. Eu sou pastora da igreja, o que as pessoas vão pensar de mim? Deus me fez lembrar numa imersão de pastoras que eu fui o ano passado. E o Senhor falou tanto comigo na palavra. E eu fui muito tomada por Deus para ir no apelo. Mas o diabo estava atacando a minha mente. Você vai? Esse apelo? Vão pensar muita coisa de você. E era um apelo pesado. Eu falei, Deus, o que eu faço? Uma guerra dentro de mim. Mas eu falei, o Senhor me chamou para ser vencedora. E eu vou derrotar toda a mentira do diabo, que quer impedir que eu seja transformada. E fui na apelo, eu chorava. Parecia o meu encontro. Naquele tempo, eu não vi. Mas hoje eu colho frutos de uma resposta diante do Senhor. Sabe, você tem que se colocar diante do Senhor como alguém humilde, que reconhece que precisa ser transformado. E eu queria que você prestasse muita atenção nesses 7 paralelos que eu quero fazer da vida de Abraão e Ló. Primeiro, Abraão ouviu de Deus, mas Ló seguiu a Abraão. O Senhor me fez lembrar, enquanto eu li a minha palavra, de vários momentos da minha vida. Eu poderia citar N aqui. Eu me lembro que quando, eu não sei quem é desse tempo, mas na videira começou uma febre de ir para o seminário, turma especial. E um monte de gente vinha falar para o Alexandre, nós éramos recém-casados, né? E falava, você tem que ir, porque se você, a sensação que nós tínhamos naquela época é que o homem que não fosse para o seminário de turma especial era um pouco que reprovado, não queria dar a vida, não queria entregar tudo, não era um radical livre. E eu me lembro de falar para ele assim, nós vamos orar. E Deus vai falar conosco. E Deus falou muito claro ao meu coração, eu compartilhei com ele. Não era tempo, nós estávamos num tempo de conquistar algumas coisas na nossa vida natural. Nós precisávamos estabelecer algumas bases. E ele não foi. E hoje nós percebemos que foi a melhor coisa que ele fez. Mas depois de um tempo veio um projeto de microigreja. Era uma guerra, os irmãos quase que se pegavam para ver quem ia abrir a igreja. Mal eles sabiam o que os esperava.
E eu me lembro que eu falava a gente conversou, eu e o pastor, e eu falava para ele, e aí, vamos orar. E não queimava no nosso coração. Né? Eu tinha muita clareza da voz do Senhor. Muito discernimento. Às vezes eu chegava a perguntar, Senhor, será que eu estou sendo carnal? Né? Porque nada o Senhor fala assim para nós irmos, né? Mas Deus tinha um propósito específico para nós naquele tempo, ali na videira da Lapa. Deus queria forjar algo em nós. Deus queria nos preparar para o que nós vivemos hoje. E eu me lembro de nós não irmos para nenhuma abertura de microigreja. E não fomos. E depois de algum tempo nos convidaram para ir abrir uma obra, um projeto. E nós fomos. 2 anos após. Muitas microigrejas naquele tempo já estavam até fechando. Mas Deus falou ao nosso coração que nós íamos. E nós começamos a obra ali no Morro Doce, com 8 pessoas. E aquilo foi tomando uma proporção, foi crescendo. Eu me lembro que quando nós estávamos com 9 meses que nós estávamos lá, o pastor Alexandre nos chamou e disse assim, não, quero que vocês voltem, porque estou precisando de ajuda aqui na Lapa. O Alexandre, na época, ele era o líder do louvor. Nós tínhamos uma rede grande lá. E nós estávamos divididos entre a Lapa e o projeto lá no Morro Doce. Já não dava mais para a gente continuar com as 2 coisas, estava inviável. E aí o Ale falou, e agora? O pastor mandou a gente voltar. E nós fomos orar. E Deus falou com ele, pai não abandona filho de 9 meses. E ele disse, nós vamos permanecer aqui no Morro Doce. E nós permanecemos. Por isso, todas as dificuldades e alegrias que nós vivemos lá, sempre foi para nós motivo de crescimento. Por quê? Porque nós estávamos no centro da vontade do Senhor. Mas se você fizer um paralelo entre Abraão e Ló, diz bem claro que Abraão ele ouvia a Deus, mas Ló simplesmente seguia. Você é alguém que segue homens ou é alguém que ouve o do Senhor? Porque o Senhor não manda recado. Quando Ele quer falar com você, Ele ministra a vontade dEle no teu coração. Eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas, Deus usa sim. Mas Ele tem interesse de fazer você alguém que ouve a voz dEle e obedece. Eu costumo dizer que Jesus é o meu melhor amigo, porque tudo que eu falo para Ele, Ele me ouve, Ele me entende, Ele me responde. Muitos crentes não ouvem a Deus, não tem uma experiência de falar, olha, essa semana Deus me deu uma palavra, olha, essa semana Deus falou comigo, olha, essa semana eu ouvi a voz de Deus, ou nunca teve a experiência de falar, eu ouvi o Senhor de maneira audível, falando ao meu ouvido. E aí acham que são vencedores. Se você não ouve a Deus, quando Ele voltar, você não vai escutar Ele te chamando. E como que você é vencedor? Enquanto eu lia a minha palavra, o Senhor falava tanto ao meu coração. Alguém que é surdo espiritualmente não ouve Deus. Ele vai chegar. Ele vai te chamar. E você não vai escutar. Entende? Abraão e Ló, eles representam 2 tipos de crentes. Você pode pensar, 2 tipos de pessoas justificadas pela fé. Pois ninguém pode ser salvo de outro modo. Já é salvo. Mas um representa o vencedor. Eu estou repetindo novamente. E o outro, o derrotado. Quem você é? Quando Deus chamou Abraão para fora de Ur dos Caldeus, Ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Ele não tinha chamado Ló. Ele falou com Abraão. Mas aos olhos de Deus, Ló também era justo. Pois ele é descrito desta forma no Novo Testamento. E se você ler lá em 2 Pedro 2, do 6 ao 8, olha o que diz. Se puder projetar aí. E reduzindo assim as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ló estava lá. Estava atormentado. Era alguém justo. Era alguém que estava afligido. Mas por que ele permanecia naquela posição?
Por que ele permanecia? E você sabia que a história de Abraão e Ló, ela não foi escrita apenas como um registro histórico, mas ambos são colocados para nós como exemplo de advertência. Porque Ló, apesar de ser declarado justo, ele é um exemplo de crente derrotado. Você pode pensar, mas como ele foi justificado? É certo que ele aprendeu com Abraão ser aceito por Deus. Mas as respostas dele não condiziam com alguém que caminhava para uma vida de vitória. Como é possível, você pode pensar, pastora, como é possível Ló ser justo? Como é possível ele ser abençoado? Como é possível ele andar pela fé e não ser um vencedor? Abraão ouve o Senhor, leva ele junto e ele está ali com o homem de Deus, abençoado. Eu creio que Abraão de alguma forma o ensinava, na nossa linguagem até eu tentava discipular, mas como isso? Você também às vezes está numa posição como essa, você está num discipulado. Você está numa célula, você está no corpo da igreja, mas do que adianta se você não ouve, se não obedece, simplesmente você está existindo aqui. E Ló estava nessa posição. Essa é uma advertência séria. Sabe, a palavra de Deus, quando diz respeito a Ló, é uma advertência séria para nós. Não é para nós o mundo, não é para nós o ímpio, é para nós os crentes. Nós temos discernimento em qual posição nós estamos. Se você for perceber, ele não foi justificado pela sua conduta. Ele não foi justificado porque qual que é a ordem para nós sermos salvos? Qual é o preço? Não tem. Jesus já pagou o preço. Então, se nós apenas crermos e formos batizados, confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos salvos. Somos filhos. Mas há um caminho diferente para a vitória. E aí você pode falar, pastor, então, o crente só é vencedor se ele não errar, se ele não falhar, se ele não estiver em lugares mundanos, carnais, se ele não se relacionar com pessoas dessa forma, não. Se você for olhar Abraão mentiu. Ele mentiu, ele disse que Sara era sua irmã, e não era. Depois ele mentiu para um rei chamado Abimeleque, com 100 anos de idade já. Ele mentiu também. Mas há uma grande diferença entre Abraão e Ló. Todas as vezes que ele tinha uma resposta errada diante do Senhor, ele se arrependia e mudava os seus caminhos. E Ló sempre voltava para o mesmo lugar, para a mesma posição, para aquela cidade, para Sodoma, para um lugar de destruição, para um lugar de prostituição, para um lugar onde estava distante a presença do Senhor. Você pode ser alguém que entendeu de Jesus, que foi salvo, mas que anda em lugares que o Senhor não gostaria que você andasse. Que frequenta lugares onde o Senhor não gostaria que você frequentasse. Isso por quê? Porque você não ouve a voz do Senhor. Essa é a diferença. Você pode perceber que entre Abraão e Ló é como um porco e um cordeiro. Ambos podem cair na lama, mas enquanto o porco ele se esbalda, o cordeiro não se sente confortável. Mas nós somos o cordeiro do aprisco do Senhor. Você não pode se sentir confortável em um lugar onde o Senhor não está. Você não pode se sentir confortável de sentar à mesa onde falta a presença do Senhor. A não ser que você vá naquele lugar para ser usado para conversão e salvação. Não tem como, querido. Não tem como. Para você ser alguém vencedor, você precisa ouvir a voz do Senhor. Se você for percebendo que Abraão, em muitos momentos, ele falha. Desde o início da história dele, quando ele toma a serva para ter um filho. Em vários momentos ele falha. No momento em que ele cai no Egito, mas qual que é a diferença? Ele não permaneceu ali. Ele não quis continuar vivendo ali, enquanto Ló desceu para Sodoma e foi viver atormentado
no pecado novamente. Aí tem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho opção, pastora. Eu não saio daquele lugar, daquele ambiente, daquele contexto, daquela história. Eu não abandono aquele casamento, entenda, fora da vontade de Deus, não teve o casamento de fato litigioso, não foi selado, eu não abandono esse namoro, esse relacionamento, essas coisas que não fazem parte da vontade do Senhor, eu não abandono a prostituição, eu não abandono da pornografia, eu não abandono o xingo, eu não abandono a bebida, eu não abandono a gritaria, eu não abandono a briga, eu não abandono o meu temperamento explosivo, porque eu não consigo. Por isso eu vivo atormentado. Mentira! O Senhor te chama, o Senhor te transforma, o Senhor te capacita, o Senhor fala com você. Amém? Esse é um capítulo bem grande, daria para falar muitos exemplos aqui, mas nós não temos muito tempo. Eu tenho até 9h30, é isso? Ah, tá. Amém. Eu me lembro, queridos, que quando o pastor saiu do banco, nós tomamos aquela decisão, aquela postura de viver para o reino de Deus. Eu me lembro exatamente, ouvir a voz do Senhor. Nós fomos para um culto de domingo. Irmãos, era um contexto difícil. Nós tínhamos começado a igreja, já tinha algum tempo, e aí estava num momento onde estava difícil crescer, algumas pessoas dando respostas erradas. Você olhava aquele cenário, aquela circunstância, e pensava, como que eu vou fazer a obra do Senhor naquele lugar, daquela forma, daquele jeito, com aquelas pessoas? E aí veio essa questão de ele ser ordenado, de ter que sair do trabalho, e tudo mais. Eu me lembro de um dia de domingo ir para o culto. E naquele dia eu fiz uma oração ao Senhor. Eu orei a Deus e eu disse, Senhor, Tu és o governo da minha vida. Tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu sou é do Senhor. Faz a Tua vontade em nós. Se é mesmo para o Alexandre ser ordenado, ele vai ser mandado embora. Irmãos, foi um domingo. Eu fui para casa, naquele dia, eu disse para ele assim, amor, eu orei para você, ele está aqui, minha testemunha, para que a vontade do Senhor seja estabelecida sobre as nossas vidas. E tinha um desejo muito profundo no nosso coração, de no próximo ano fazer isso. Porque o próximo ano, Davi faria 5 anos, e nós iríamos colocar ele na fundação. E, assim, ia ficar lá para a vida inteira, né? O Pedro estuda lá, então lá serve o exército lá, tem plano de carreira lá, e eu tinha pedido para Deus. Mas eu sentia que eu não podia requerer algo do Senhor. E eu fiz aquela oração de uma maneira muito pura e sincera. E quando foi na segunda-feira, na terça-feira, o telefone tocou. Eu disse, na hora eu sabia, o Alexandre foi mandado embora. Ele me ligou e disse, amor, você não sabe o que aconteceu? Eu disse, sim, você foi mandado embora. Ele disse, exatamente isso. Sabe, queridos, ou você é alguém que segue o movimento, segue alguém, ou você é alguém que ouve a Deus e segue aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu não estou dizendo que você não vai seguir o seu líder. Às vezes o Senhor vai falar com você através do seu líder, mas para isso você precisa ter sensibilidade para perceber o Senhor. Amém? Mas há um segundo paralelo. Abraão andou por fé, enquanto Ló andou por vista. Em Gênesis 3, do 1 ao 10, diz que houve problemas entre os pastores de gado de Abraão e Ló. Eu achei tão interessante essa história, eu quero ler aqui para você, enquanto eu lia. Enquanto eu lia a minha palavra, deixa eu ver se eu anotei Gênesis 13, do 8 e 9, diz assim. Não é essa, peraí. Ah, é verdade. Não, quero ler antes, Gênesis 3,
13, 6 e 7, diz assim: e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. E lá em Gênesis 13, 8, 9, diz assim: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Achei tão poderoso. Porque aqui está dizendo o seguinte: havia um contexto de desentendimento, de briga entre os pastores de Abraão e Ló. Uma briga ali por espaço, pelo pasto. E eu fiquei imaginando que Ló, como ele não se colocava muitas vezes numa posição de vencedor, de alguém que entende que tudo é do Senhor, para o Senhor, tudo que nós temos é do Senhor, ele deve ter juntamente ali com os pastores começado uma picuinha. Não sei se você se identifica com uma briguinha. Você viu? Você percebeu? Ele está tomando mais espaço. Ele tem mais do pasto do que nós. Ele está atrapalhando. Desse jeito eu vou perder dinheiro. Ao invés de ele se colocar numa posição de vencedor, de alguém que apazigua, de alguém que direciona, eu penso que ele estava assim, preocupado em tomar posse daquele pasto, daquele lugar, de poder tomar tudo para si, deixar o seu gado ali, os seus bens ali. Mas Abraão tem uma posição diferente. Ele diz: olha, que não haja contenda entre mim e ti. Vamos nos dividir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Deixa eu te falar, ele não tinha preferência. Ele não disse assim: olha, Ló, eu vou para a direita e você para a esquerda. Muitas vezes nós temos uma posição assim: olha, você faz isso e eu faço aquilo. Porque se alguém fala para você: olha, faça dessa forma, você está mandando em mim. Às vezes até no nosso casamento, nós queremos brigar por espaço. Mas Abraão disse: não haja contenda entre mim e ti. Aparta de mim, sabe? Não tem problema. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Independente se a esquerda é melhor, se a direita é melhor, escolhe aí. Sabe? Porque Abraão, ele andava por fé e não por vista. Ele não estava olhando simplesmente o contexto do pasto e de tomar posse daquela propriedade, mas ele estava olhando para um testemunho de alguém vencedor. Alguém vencedor é assim. O pastor fala para você: olha, querido, deixa eu te falar, nós vamos ter que remanejar a célula de casa. Eu não vou para aquela casa. Você já foi lá? Você já viu a situação? E aí você fala: eu sou vencedor. Eu me lembro, irmãs, eu faço a escala do jejum das irmãs. Ai, glória a Deus pela sua vida, irmã. Eu amo as irmãs do Ministério Kids, mas eu me lembrei, a primeira vez que falaram para mim que eu tinha que ficar na escala do jejum. Gente, eu queria estribuchar. Eu queria morrer. Eu falava: como assim? Eu não vou escutar a palavra. Eu não vou participar do jejum. Eu vou perder o mover. Olha só, que carnal. Eu não estava preocupada ali com o alimento da criança. Eu não estava preocupada ali de que eu tinha que servir. Eu estava preocupada, eu quero aqui, ó, meu pasto, meu espaço. Eu quero receber, eu quero avançar aqui em receber. Uma mentalidade completamente errada. Sabe, Abraão, ele tinha um coração para um testemunho de Deus. Ele preocupou com o conflito entre os pastores.
Porque havia cananeus, havia ferezeus naquela terra, observando. Sabe, irmão, quando você está em contenda na sua célula por causa do lanche, quando você está em contenda no seu casamento por uma besteira, quando você está em contenda emocional e dentro de si, chega na igreja de mau humor, querendo derrubar tudo, bravo, veio mas não queria vir, ou alguma outra circunstância no seu trabalho, existem cananeus e ferezeus observando você. Você não está preocupado com o seu testemunho, você é alguém que anda de maneira natural, por vista. Sabe, você não está preocupado em testemunhar o poder do Senhor. Você se preocupa, irmãos, com o seu testemunho? Ou apenas você diz assim, eu sou justo. Justo pela fé. Eu não me preocupo com o que as pessoas vão pensar de mim, porque eu sou livre. Mas você deveria. Porque o seu testemunho, a sua postura, as suas atitudes, falam a respeito do seu coração. Falam a respeito da sua posição. Se você se caminha como alguém vencedor ou como alguém derrotado. Nós precisamos nos preocupar em Cristo ser glorificado na nossa vida pessoal. Alguém que vai ser encontrado pronto. É alguém que honra o nome do Senhor. Ló, em vez de brigar com o sobrinho, ele foi nobre. Ele disse, não tem problema. Decide o que você quer fazer. Decide para onde você vai. O lado que você for, eu vou para o contrário. Não tem problema se eu vou gastar R$10 a mais, R$20 a mais, R$30 a mais de gasolina. Não tem problema. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, eu pago o preço e está tudo bem. Mas nós vivemos num tempo onde isso não é uma verdade. Onde nós precisamos escolher para onde nós vamos. Um vencedor não escolhe para onde vai, mas corre a carreira proposta por Jesus Cristo. Você precisa correr a carreira proposta por Jesus. Eu me lembro quando eu já contei essa história aqui, mas quando o pastor Luiz falou para nós virmos para cá, logo em seguida, nos ofereceram um banquete diferente. Era o nosso líder, era o pastor Wilson, era homem de Deus. Ele falou, eu pensei, de repente, de você para ir para um outro lugar. Eu pensei, a igreja lá é grande, tem 1000 membros. Olha só, nós ralamos para chegar nos 1000 aqui. Não foi? Mas lá tem 1000 já. E eu me lembro de, novamente, o Senhor falar comigo. Senhor falar conosco. Sabe, porque eu não olhei para as campinas e vi o que estava mais verdinho. Mas eu olhei para o alto, o autor e consumador da minha fé, que fala comigo, que me direciona e me coloca na posição de vencedora. Eu não recebi apenas os 1000, mas eu conquistei em Cristo todas essas 1000 vidas. Nós conquistamos. O Senhor nos deu, o Senhor nos confiou. Isso não é glória humana, é poder de Deus. É nós cumprindo a vontade de Deus de sermos o quê? Vencedores. E, irmãos, não é porque algo parece bom, procede de Deus, não. Não é. Existem muitas coisas que parecem boas e não são do Senhor. Olha o que diz lá em Gênesis 13, 10 a 13. Olha só. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló, ele olhou de maneira natural. Natural. Às vezes Deus te direciona a algo. E você fala, qual me dá mais dinheiro? Eu não sei se vocês já fizeram parte. Eu teria muitas histórias para contar, mas meu tempo é pouco, Jesus. Quem aqui já viu falar uma época que lançaram umas vendas de pirâmide? Teve uma época que estava uma febre. A Juliana, você participou, não foi? Irmãos, eu não sei o que aconteceu. Eu nem ia contar essa história, mas vou contar a sua história. Era o quê? Era o quê? Polishop. Chegou a Juliana lá na minha casa. Pode contar?
Vou ficar rica. Vou ficar rica. Agora você vai ver. Olha, dá muito dinheiro. Fulano de tal está ganhando muito dinheiro. Beltrano de tal. É muito simples, muito fácil. Eu escutei, disse, perdeu o juízo, né? Falei, isso não presta, Juliana. Nada vem fácil. Não faz isso. Não, você não quer participar? Eu falei, Deus me livre. Irmãos, eu nem tinha tanta experiência assim, né? Não, porque eu sim, se eu vender tal coisa, eu falei, isso aí não presta. Não, você não entende, você não quer nem ouvir. Eu falei, não quero nem escutar. Me lembro direitinho. Investiu não sei quanto na época. R$1.000. R$1.000 naquela época era muito, né? Assim, investiu e disse, bom, agora ela vai ficar rica. Daqui a pouco... e aí ela saiu oferecendo para todo mundo, e minha vontade era de mandar, não sei, não tinha o WhatsApp naquela, mandar uma mensagem, sai dessa, não aceita. Falei, mas não vou me meter. E a gente esperando, daqui a pouco volta o cão abandonado. Estou tomando uns prejuízos, não está dando muito certo, mas estou vendo umas outras coisas aí. Eu falei, para de ver. Para, não é assim que funciona. Mas sabe o que é isso? Olhou para Campinas, viu verdinho. Falou, é aqui que eu vou ficar. É nesse, para estou dando só um exemplo, ela aprendeu, e glória a Deus por isso. Mas eu me lembro que me ofereceram também isso. Mas eu falei, Deus me livre. Deus me livre, eu vou comer do fruto do meu trabalho. Vai dar certo. Sabe, queridos, às vezes você tem pessoas que estão te oferecendo um banquete. Estão te oferecendo algo fácil. Aqui eu dei só um exemplo de trabalho. Mas podem ser uma viagem, pode ser algo que vai te tirar do propósito de Deus, pode ser relacionamentos, pode ser muitas coisas. Shhh. Mas você não deve simplesmente olhar com olhos naturais, você deve ter olhos espirituais. Isso é não andar por vista. Você precisa depender de Deus. A gente não pode condenar Ló pela sua escolha. Talvez nós nos comportaríamos como ele. Não adianta você vir aqui espiritualizar, que eu falo para você, Marcos, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, a gente não está se entendendo muito bem, não. Sobe ali na ponta da escada, vê o que você quer. Você vai ficar com a casa da ponta da escada para cima, que não tem ninguém, ou você vai ficar da ponta da escada para baixo, que tem tudo isso aqui? Aí ele vai chegar na ponta da escada e falar, não, fechou, vou ficar com tudo isso aqui. Mas e o Senhor? Você orou, Deus falou com você? Ele poderia até ficar com tudo isso aqui, desde que ele dissesse assim, eu orei, Deus falou comigo, e este é o meu lugar. Sabe? Eu creio que Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos discernir e ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos conduzir a nossa casa para Canaã, para o cumprimento da promessa, para sermos uma família, o seu lar, a sua casa, os seus pais, o seu marido, os seus filhos, vencedores. O verdadeiro vencedor, ele não busca a vitória sozinho, mas ele leva todos os seus para vencer com ele. Quem anda com você na sua vitória? Quem você tem levado? Amém? Isso é o que Deus tem falou ao meu coração. Isso fala de uma visão espiritual. As pessoas muitas vezes, elas têm visões naturais. Às vezes vai acontecer algo na igreja, vai ter um evento, alguma coisa. Eu me preocupo sim, porque eu quero que tudo saia bem. Eu quero que tudo ocorra da melhor maneira. Eu quero que as pessoas cheguem, sejam bem recebidas, que os irmãos sejam marcados. Mas uma coisa eu tenho clareza no meu coração. Eu sempre sondo o meu espírito, o meu coração. E eu falo para o Senhor, Senhor, sonda e esquadrilha os meus corações. Qual é a motivação? O que o Senhor quer através de mim? Amém? Glória a Deus. Terceiro, Abraão habitou em tendas, Ló na cidade de Sodoma. Achei tão poderoso esse ponto, tão poderoso a revelação que traz aqui. Talvez em um certo momento Ló tenha pensado consigo, por que morar em tendas? Por que eu vou viver em tendas? Né? Por que eu tenho que viver dessa forma? Tem uma cidade aqui para mim, com muitos prazeres, com muitas coisas. Deus não tem isso para mim. Eu não sei se você já escutou algumas pessoas dizerem isso. Deus não tem essas coisas ruins para mim. Deus tem só o bom para mim. Sabe, Ló não conseguia discernir. E era até, naturalmente falando, ele poderia até querer estar ali na cidade. O que há de errado em morar
numa cidade. No entendimento próprio, é a carne falando. Não tem nada, porque você sabia que muitos crentes, eles não ouvem a Deus. Mas eles são especialistas de ouvir a carne. Você percebeu? Isso é que Deus falou comigo. Você não ouve a Deus, mas você ouve a carne. A carne fala para você, não responde desse jeito, você responde. Não briga assim, você briga. Não fala esse palavrão, você fala. Não mexe nesse celular, você mexe. Não olha essa imagem, você olha. Mas você viu como você obedeceu o diabo? E por que você não obedece a Deus quando Ele fala para você não fazer? Ah, mas Jesus está voltando, você levanta a mão e diz, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Querido, se você tem andado nessa posição, eu não quero colocar peso na sua vida. Hoje é uma noite em que o Senhor quer transformar você. Porque Deus é um Deus de oportunidades. Ele não coloca na direita, Ele endireita as nossas veredas, porque Ele quer encontrar-nos prontos. Aleluia. Oh, xerebalabalabas. Aleluia. E eu quero te falar, sabe por que Abraão, ele habitava em tendas? Abraão era rico. Rico. Não é, pastor? Ele era rico. Mas sabe por que eu achei tão poderosa a revelação do porquê Abraão habitava em tendas? Eu já tinha participado 500 vezes do curso de maturidade, mas eu não tinha tido essa revelação. Lá em Hebreus 11, 9 e 10 diz o seguinte: pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Que existe um estudo arqueológico que diz que algumas cidades daquele tempo, elas eram consagrados a outros deuses. Então, se Abraão, ele tivesse uma morada fixa naquela cidade, se ele tivesse os pés dele fincados naquele lugar, ele se tornaria como aquele povo, e de alguma forma ele estaria adorando a outro Deus, senão o Senhor. Por isso ele não era preso a bens materiais, a casa, a móveis, a casa. Ele andava como alguém que colocava suas tendas nos lugares onde Deus mandava. Sabe, queridos, às vezes nós somos muito presos a lugares, a pessoas, a bens, a circunstâncias das nossas vidas, a nossa mãe que não pode ficar sozinha, ao nosso pai que não pode isso, porque se ficar doente, porque se acontecer tal coisa, porque se morrer. Deixa eu te falar, o Senhor é o Senhor da sua vida. Ele cuida de todas as coisas para que o cumprimento do propósito seja realizado na sua vida, em você e através de você. E Deus falou comigo, porque durante muito tempo eu fui presa à minha casa. Eu fui presa ao meu contexto, ao meu ambiente. Mas o dia que eu entendi, irmãos, hoje eu sou livre, de verdade. Nós estamos até pensando em mudar novamente. Aí eu não sei com quem que eu compartilhei, falou, nossa, já? Eu disse, não estamos nos adaptando, está pequeno para nós. E está tudo bem. Hã? A gente vai ficar de tenda em tenda. Talvez seja esse o motivo pelo qual os patriarcas, eles habitavam em tenda. Era uma forma de testemunhar de Deus e rejeitar a idolatria. Toma cuidado, porque às vezes você idolatra a sua cama, o seu sofá, a sua televisão, o seu conforto, o seu carro, o tempo. Se tiver sol eu vou, se chover eu não vou. Entende? Às vezes nós não idolatrar não fala só de outros deuses, mas fala de tudo aquilo que rompe e rouba o nosso coração. Entende? Aleluia. Foi o pastor que escolheu a minha palavra. Aleluia. Se nós desejamos ser crentes vencedores, nós precisamos ser como Abraão, estar em harmonia com o mover de Deus.
Mesmo que pareça ilógico a sua decisão, se Deus falou, faça. Saia do padrão do mundo. Se Deus falou, faça. Sabe, eu sinto no meu espírito que Deus tem falado com algumas pessoas hoje. Deus está lembrando você de algo que Ele te pediu, de algo que Ele te direcionou, de algo que Ele falou ao seu coração e que você não obedeceu e deixou esquecido, como se em algum momento você fosse obedecer. O Senhor te chama para obedecer hoje. Este é o tempo. Amém? Quarto ponto, já estou caminhando para o final. Ló foi levado cativo. Abraão teve de libertá-lo. E enquanto eu li, eu fiquei pensando, meu Deus, quantos irmãos a gente tem que correr atrás o tempo todo. Irmão, você vem hoje. Irmão, você vai. Irmão, não falta. Irmão, semana que vem tem a capacitação Kids. Irmã, semana que vem tem a capacitação Kids. Eu espero todas vocês aqui, no nome de Jesus. Tem uma resposta como de Abraão. Sai lá da sua terra, do seu sofá, da sua casa, vem para cá. Que o poder de Deus vai se manifestar na nossa capacitação. E eu fiquei pensando, nossa, eu vou ter que libertar. A gente tem que muitas vezes libertar. Libertar as pessoas, ir atrás. Mas você já percebeu que a gente vai atrás do crente? É ou não é? Ou vai dizer que você não vai atrás do membro da sua célula que foi para o encontro, batizou, teve uma experiência com Deus, até já participou do curso, mas ele está num momento difícil. A gente sai muitas vezes do nosso lugar, da nossa casa, para ir atrás do crente. Mas Deus nos chamou para ir pregar o evangelho a todo aquele que não conhece ainda, toda criatura, para que ele seja salvo. Sabe, querido? E aí você fala, não, mas eu sou vencedor. Entende que muitas vezes nós não estamos numa posição de vencedor? No capítulo 14 de Gênesis, vemos que Ló, ele foi morar em Sodoma. E por causa disso, acabou sequestrado junto com toda a população de Sodoma. E o que aconteceu? E o que Abraão fez diante disso? Ele poderia simplesmente ter dito assim, ele errou, ele falhou, ele foi. Não sei se você já teve vontade de falar desse jeito. Ele que se vire, agora é que ele vai ver. Quero mesmo que paste. Você não tem esse coração, né? Às vezes a gente tem esse coração até com o nosso marido. Agora eu quero que ele quebre a cara mesmo. Agora eu quero te falar, você é quem no seu casamento? Abraão ou Ló? Você é alguém que tira o seu marido, liberta, serve para o esposo também. Ou você é alguém que despreza. Entende? Mas em vez de Abraão simplesmente deixar Ló sofrer o dano, ele saiu à peleja para livrar o seu sobrinho. Sabe, olha aqui para mim. É tão honroso isso. É tão vencedor isso. É tão postura de vencedor. Não é? Eu fui tão marcada, irmãs, eu fui para a imersão de pastores, eu quero contar esse testemunho para você. E a pastora Marília contou o testemunho dela lá. Ela contou, né, que o marido dela traiu ela, o pastor Marcelo, né, Marcelo Sato, muitas vezes. E eles não eram casados legalmente, e eles viviam juntos, e ela converteu. E ela queria casar, e ele não queria, ela falava. E ela tinha o direito, de repente, era lícito ela ir embora de casa, ele não queria. Mas ela ficou doente. Ela começou a ter um problema no rim dela, e ela começou a entender da vontade do Senhor, ela começou a entender que ela era vencedora, e ela lutou muito por aquele casamento, muito, muito, muito. E ela disse que um dia, onde ela estava perdendo as forças dela, estou resumindo, o testemunho dela, ela teve um filho, no meio desse processo difícil. No dia que ela estava assim, acabando com o casamento dela, ela não aguentava mais, ele vivia com outras pessoas, com outras mulheres. Ela teve um sonho. Ela doente, irmã, tratando do rim. Ela só tinha, acho que 30% do rim, é isso? 30% do rim. Eu chorei tanto escutando esse testemunho dela. Ela disse que teve um sonho. Ela sonhou que o marido dela estava numa poça de lama.
E ele só tinha a cabeça para fora. E Deus falou para ela: você vai pisar o pé para ele afundar na lama, ou você vai dar a mão e tirar ele para fora. Irmãs, quando eu escutei aquilo, eu falei: quanta nobreza. E ela disse que falou para o Senhor: eu vou dar as mãos e puxar ele para fora. E ela lutou, e ele foi transformado, e ele é um pastor. E em um momento da vida dela, ela tratando do rim, eles foram numa consulta. E aí, passando na consulta, o marido dela perguntou: eu posso doar o meu rim? O médico falou: você é marido, se for compatível, sim. Eles fizeram o exame e era compatível. E ele doou o rim para ela. De um contexto de morte, onde ela respondeu a Deus, ela teve vida. Ela teve vida, ela teve vida. Eu quero te falar, você é alguém que liberta as pessoas do cativeiro? Ou você é alguém que simplesmente despreza? Você é um crente vencedor, mas também ser um crente vencedor é alguém que não fica entrando no cativeiro. É alguém que ouve a Deus, é alguém que percebe o Senhor, é alguém que obedece à vontade de Deus. Entende? Olha só o que diz lá em Gênesis 14, do 14 a 16. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartido contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Era impossível. A palavra fala que ele lutou, acho que contra quatro reis. Contra 4 reinados. Apenas com 318 homens. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está respondendo ao Senhor, não importa quais são as suas armas, você é vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Fica evidente que Deus deu a vitória a Abraão de uma maneira espiritual. Sabe o que é o problema diante de uma circunstância dessa? As pessoas espirituais, elas têm problemas. O homem espiritual tem problema. Se eu for perguntar aqui para o Ed, para o Alexandre, para o pastor Helder, para os irmãos, para a Lona, tem problemas. Mas o homem carnal, ele é o problema. Você é um homem espiritual que tem problema, ou você é o carnal que é o problema? Quais são os problemas que você tem dado para as pessoas? E aí você levanta a mão: eu sou vencedor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E eu não estou dizendo que você não possa desejar. Não estou dizendo isso, queridos. Você tem que desejar mesmo a volta do Senhor. Mas eu também estou dizendo para você que nós precisamos ser encontrados prontos. Aleluia. 5º ponto. Estou passando bem rápido pelos meus pontos. Deus falou com Abraão. Ló não conheceu o mover de Deus. No capítulo 18, Deus resolveu destruir Sodoma. E qual foi a sua atitude? A atitude de Ló e a atitude de Abraão, para ficar mais claro. Olha o que diz lá em Gênesis 18, 17. Deus disse: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Antes de Deus agir, ele compartilhou os seus planos com Abraão. Está só um pedaço do versículo aqui. Antes de destruir, ele falou com Abraão. Ele disse: olha, eu vou destruir. Mas ele não falou com Ló. Ele não avisou. Entende? Os dois eram crentes. Os dois eram justificados. Os dois eram justos. Mas o Senhor, naquele momento, naquele contexto de tantas respostas erradas, Deus falou só com Abraão. Ló não estava pronto para ouvir. Não estava envolvido no mover de Deus. Porque Abraão, ele compartilhava do coração de Deus. Ló estava completamente alheio à vontade de Deus. Entende? Deus, ele está agindo, irmãos, no nosso meio. Mas existem pessoas que não percebem o mover. Existem pessoas que não discernem o mover. Nós estamos no meio de um mover, é o ano da casa cheia. Nós acabamos de sair do ano da aceleração, estamos no ano da casa cheia. O alvo é a casa cheia, o alvo é encher o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Mas você está alheio ao mover. O jejum de 40 horas está acontecendo, você não vem, os irmãos não vêm. A capacitação está acontecendo
Os irmãos não veem, mas o mover está aí. Você fica alheio a isso. Entende? Alguém que é um crente vencedor, funciona assim, olha aqui para mim, não dorme não. Alguém que é um crente vencedor, é assim, teve o apelo, eu vou. Teve o jejum, eu vou. Teve a vigília, eu vou. Teve a capacitação, eu vou. Teve o treinamento, eu vou. Teve a célula, eu vou. Teve o culto, eu vou. Teve o mover de Deus, eu vou. Vai impor as mãos, eu vou. Entende? Não se cansa de receber do Senhor. Porque lá na eternidade, nós vamos reinar com o Senhor e vai ser todo dia, desfrutando da glória de Deus. Se você cansa, como que você vai reinar com Jesus? Você vai cansar de adorar a Deus na eternidade, no reino. Você tem que se jogar na presença do Senhor, entende? E não, tem mais um antes do fim. 6º ponto. Ló foi salvo pela intercessão de Abraão. Sabe, o crente vencedor é alguém que ora. É alguém que intercede. Essas semanas atrás, eu e o pastor começamos a ajustar algumas questões nossas. E estamos para tomar uma decisão. E eu disse para ele assim, vamos orar. E aí, mulher é mais sensível em tudo, né? E aí nós fomos para o imersão, chegou em casa, eu disse, você orou? Deus falou o quê? Orei. Assim, não era nada demais, coisa simples do dia a dia. Eu disse, eu orei. Eu orei. Não foi, amor? Não estou te expondo, não. Mulher é mais sensível, né? Ele perdoa. Eu falei, eu orei, eu orei e eu não fiquei inquieta. Eu orei e eu não perdi a paz. Eu orei e eu senti alegria nessa decisão. Eu creio que Deus está nisso. Ele, amém, Deus está nisso. Eu falei, então, nós estamos alinhados. Você entende? Porque você precisa interceder, você precisa orar por coisas simples na sua vida. Por coisas simples. Mesmo que seja algo que você vai comprar, algo que você vai vender, algo que você vai fazer, algo novo que você vai começar. Você precisa orar. Em Gênesis 19, 29, diz, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Por conta da intercessão de Abraão, Ló foi tirado do meio da destruição e da ruína. Sabe, você tem que ter um Abraão na sua vida. Mas o crente vencedor, ele é Abraão na vida das pessoas. Entende? Ló foi salvo por causa dessa intercessão. É melhor ser alguém que ora para que o outro se livre do problema do que ser o problemático que precisa de oração. Entende? No capítulo 19, 16, diz que Ló foi como que arrastado para fora de Sodoma. Entende? Sabe o que é? Uma pessoa se tirada do meio da destruição porque alguém intercedeu. Intercedeu. Eu não sei se você já teve a experiência de ter um discípulo onde ele ia fazer algo que ia destruir a vida dele, você orou por ele e isso não aconteceu. Nós precisamos ser crentes vencedores. Ló, ele precisou ser arrastado porque ele foi tardio em obedecer a Deus. Foi o que eu falei aqui, que eu sinto no meu coração, que algumas pessoas, Deus já te deu uma direção. Deus já falou com você, mas você está assim, não, Senhor, eu vou obedecer no meu tempo, daqui a pouco. Talvez você nem pense assim, é no meu tempo, mas você está esticando o tempo. Mas Deus falou para você, é o agora. É tempo. Amém? E o 7º e último ponto. Abraão, já estou boa. Sarei da gripe. Mas aí depois, quando eu descer, eu vou testemunhar da cura em nome de Jesus. Amém? Abraão gerou a Isaac, Ló gerou Amon e Moabe. Se você for olhar o final da vida de Ló, crente, justificado, justo, é um final triste demais. Triste demais para um crente. E a gente vê muito crente morrendo derrotado. Porque no tempo oportuno não decidiu responder ao Senhor. Sabe?
A gente pode perceber a diferença do vencedor e do derrotado no final da vida. Abraão gerou Isaac. Isaac, ele simboliza Cristo. O propósito final de Deus para as nossas vidas. Por outro lado, Ló gerou Amon e Moabe. Amon e Moabe, se você não sabe, eles foram gerados através de um relacionamento incesto. É esse nome? É. Hã? Como é? Incestuoso. As filhas de Ló, preocupadas de não ter homens para elas relacionarem e continuarem a geração, decidiram aproveitar o momento do pai, de fragilidade, de estar ali vulnerável, e se deitaram com eles. Se relacionaram com ele. E engravidaram e tiveram Amon e Moabe. Dispensa comentar a forma como Ló gerou filhos, por meio de um incesto com as suas próprias filhas. Tanto Amon quanto Moabe, eles eram vedados do direito de fazer parte da congregação. Está lá em Deuteronômio 23:3. Foram inimigos do povo de Deus. Mas ele era crente. Mas ele estava vulnerável à carne. Eu fico pensando o que ele ensinou para as filhas. Lembra do testemunho, do exemplo? Eu fico pensando que tipo de vida ele levava dentro daquela casa, com suas filhas, ao ponto de elas terem esse pensamento. Lá em Gênesis 19, 31 e 32, diz o seguinte: então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco. Segundo o costume de toda a terra, vem e façamos bebê-lo vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Cegueira. Sabe, irmãs, a gente vê muitas mulheres se comportando como a filha de Ló. Não achei o crente, não achei um bonzinho, uma pessoa transformada da mesma espécie, alguém justo, alguém transformado. Eu vou buscar alguma coisa no mundo, vou me relacionar e trago para dentro da igreja. Eu só estou falando que está mencionado aqui. Você dá um jeitinho. E aí você pensa que tem sido uma crente vencedora, um crente vencedor, e você é homem também. Quando você está no centro da vontade do Senhor, o Senhor cuida de todas as coisas na sua vida. Ele tem um propósito específico para você, e Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida. Apenas esteja pronto, servindo ao Senhor. Todos temos diante de nós dois caminhos: ou a carne, ou o espírito. Ou a derrota, ou a vitória. Isso eu estou falando para você, crente. Sabe onde começou o problema na vida de Ló? Começou quando ele não entendeu a bondade de Deus na vida dele. Quando ele não teve revelação da bondade de Deus na vida dele. Abraão tirou Ló, tirou os seus bens, tirou até as mulheres, foi puxado fora daquela vida medíocre, destrutiva que ele estava vivendo. Sabe, certamente, Ló morreu pobre, sem nada, porque em algum momento da vida dele, o coração dele estava no dinheiro, no poder, no que dava mais resultado, no que tinha mais valor de maneira natural. Se você for perceber durante toda a história, várias posturas e respostas de Ló não condiziam com a postura de alguém vencedor. Ele dizia que estava atormentado, mas ele voltava para aquela cidade de Sodoma. Ele vivia ali atormentado, mas ele não saía dali. Entende? Eu não sei o que atormenta você nesses dias. Olha aqui para mim. Mas eu quero te falar. Deus tem uma promessa diante de você. Deus tem o cumprimento do propósito dele na sua vida. Ele quer te formar, te forjar, te moldar,
te fazer um crente vencedor, porque o Senhor está voltando. O Senhor está às portas, e quando Ele voltar, Ele quer levar você, Ele quer arrebatar você para reinar com Ele e viver a eternidade com o Senhor. Sabe? Queria que você ficasse de pé, queria chamar a equipe de louvor. Eu queria que por alguns instantes, nesse tempo de jejum, eu creio que você está jejuando, amém? Nesse tempo em que você está sensível, não converse. Nesse tempo em que você está sensível ao Senhor, você é crente, irmão. Você é justo. Mas pode ser que você esteja tendo uma postura como a de Ló. Você não é alguém que está intercedido. Você não é alguém que tem olhado de maneira espiritual. Você não é alguém que tem ouvido a Deus. Sabe, talvez você nunca nem teve a experiência de ouvir a Deus. Você é alguém que precisa ser retirado do cativeiro, não tem se colocado na postura de estar no cativeiro, ou de tirar as pessoas do cativeiro. Talvez você tenha dado respostas erradas na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no corpo de Cristo. Mas hoje o Senhor nos dá a oportunidade, com esse tempo de jejum, com esse tema tão poderoso, de nós nos endireitarmos diante do Senhor, de nós respondermos a Deus. Sabe, eu sinto no meu espírito que Deus está falando com você. E eu queria que você orasse ao Senhor. Orasse ao Senhor, desse uma resposta ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero ser um crente como Abraão. Eu quero que a minha descendência seja como a areia da terra, do mar, como as estrelas do céu. Eu quero, Senhor, que a minha tenda seja ampliada. Eu quero adorar somente ao Senhor. Eu quero ser pai de multidões. Eu quero ser reconhecido como alguém cheio de fé. Sabe, queridos? Eu quero ser mencionado na palavra de Deus. Você sabia que depois desses contextos todos da vida de Ló, Ló não é mais mencionado na Bíblia? Sua memória cessou. Ele e sua esposa tornaram apenas uma advertência para que não caiamos no mesmo erro. E eu não preciso nem te contar o que aconteceu com a esposa de Ló. Ela olhou para trás. Muitas vezes nós estamos como ela, olhando para trás. Mas eu fico pensando, eu estava meditando hoje, que tipo de referência de homem essa esposa tinha. Que tipo de referência de pai essas filhas tinham. Tipo de referência de família essa casa era. Sabe, queridos, você não tem que ser apenas um crente que frequenta uma célula, um crente que vem no culto, um crente até que vai no discipulado, um crente que quando tem encontro tem até uma vida para levar. Você precisa ser um crente radical, que responde ao Senhor, que obedece a Deus, que rasga os céus, que ouve a voz do Senhor, que ora, que vive a palavra, que se alimenta do Evangelho de Deus. Eu não estou dizendo que você precisa decorar todos os versículos. Eu estou dizendo para você que você precisa ter fome e sede do Evangelho de Jesus. Você precisa ser alguém que anseia pelo poder de Deus. Sabe qual é a medida da sua fome nesses dias? Qual é a medida da sua sede? Qual é a medida do anseio do poder de Deus por você? Como você quer ser encontrado? Se o Senhor voltasse agora, como Ele ia te encontrar? Que você está dentro da igreja, eu sei, mas e o que está dentro de você? O que está dentro de você? Porque o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. O coração. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E você olha ao Senhor e fala: Senhor, me transforma. Eu quero responder ao Senhor. Eu quero ser a sua noiva. Eu quero ser encontrado pronto, sem ruga, sem mácula. Oh, Espírito Santo de Deus. Salvaste-me e agora eu sou
teu. Diga isso. Diga que você quer ser semelhante ao Senhor. Semelhante ao Senhor. Eu quero te ser. Oh, feche os seus olhos. Ore como a última vez. Como na última vez. Oh. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Pega as suas mãos e diga isso. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Pra ti Cristo eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Eu sinto muito forte no meu coração. Sabe, o Senhor espera de você uma oração que você nunca fez. Você vai fazer uma oração que você nunca fez. Você vai ficar nu diante do Senhor. Você vai se rasgar diante do Senhor. Você vai trocar as suas vestes diante do Senhor. Você vai orar como na primeira vez, como no primeiro encontro, como no primeiro amor. Não se preocupa com o horário não, nós já vamos encerrar. Mas faça uma oração sincera, sincera ao Senhor. Ore ao Senhor, se rasgue. Diga quem você é, diga quem você tem sido, mas creia que o poder do Senhor se aperfeiçoa em você, em você. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu louvor, manifestar